Agora estamos gravando. Pronto, agora estamos gravando. Vamos lá então, pessoal. A gente hoje vai começar um laboratóriozinho aqui de OT. A gente vai mexer lá na Google Cloud. A gente deu uma passada na aula passada sobre... Uma passada na aula passada, né? Foi boa frase. Na aula passada, aula de ontem, né, 31 de março, hoje é 1º de abril. Apesar de ser 1º de abril, a aula não é de mentira, a aula é de verdade. A gente vai começar um pouquinho aqui a ver algumas coisas no laboratório usando lá o Google Cloud, né? Então esse aqui, ele está disponível no AVA, esse documento. Vou dar uma passadinha nele para ver o que vocês têm que fazer, comentar um pouco sobre o assunto para vocês não ficarem muito perdidos, obviamente. E aí eu quero que vocês comecem a fazer aí no laboratório de vocês. Vocês já estão cadastrados. Acho que o Marco só falta se cadastrar aí, mas enquanto eu estou explicando aqui, espero que ele esteja se cadastrando lá e consiga. E aí vocês vão levando isso aqui. Não é necessário acabar tudo disso aqui hoje, né? Na próxima aula a gente continua. Então, vamos vendo o que a gente vai falar aqui. Tá aqui, camadas fonte e ingestão de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é sobre a gente vai começar a configurar a nuvem e preparar ela para receber nossos dados de IoT que são coletados pelo Arduino, por exemplo, no nosso caso, né? Então, a gente vai inserir por essa parte de camada fonte, porque a fonte é quem está gerando os dados, no caso do Arduino. Apesar de a gente não configurar o Arduino agora, a gente prepara a nuvem para receber dados da fonte. Então, isso que tem que entender aqui no camadas fonte. Ingestão de dados é a entrada dos dados na nuvem, né? Conhecido como ingestão de dados. Bom, o que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai utilizar um servidor MQTT ou diretamente na nuvem. No nosso caso, a gente vai usar a nuvem da Google. E para se comunicar com a nuvem da Google, a gente vai usar o MQTT. Poderia usar HTTP também, que nem eu falei com vocês, a gente vai usar o MQTT. Então, o que a gente vai fazer é utilizar o IoT Core. Vocês lembram? Eu falei isso na aula com vocês, que o IoT Core era aquele serviço do Google Cloud que servia como porta de entrada na nuvem para os dispositivos de IoT. Então, qualquer dispositivo de IoT que mande dados de telemetria, né, quaisquer que sejam, temperatura, pressão, umidade e outros aí que a gente possa imaginar, e localização, no caso do GPS, tudo isso, todos esses dados ele tem que mandar sempre, no caso do Google Cloud, para o IoT Core, que é esse elemento lá da nuvem que recebe todos esses sinais, todas essas medições, né, utilizando o MQTT, no nosso caso, para depois ele direcionar para outros elementos do Google Cloud para que esse dado possa ser processado, armazenado, você possa visualizar, o que quer que seja. Então, a gente vai trabalhar nesse laboratório aqui com o IoT Core, vai preparar ele para receber dados na nuvem, e a gente vai direcionar os dados que o IoT Core receber para um tópico PubSub. Não sei se vocês lembram lá do que a gente falou na aula passada. Eu falei com vocês sobre o IoT Core e o fato de que ele recebe os dados e manda para um tópico, quando recebe, você configura ele para mandar para um tópico PubSub. PubSub é um tópico Publish, Subscribe, funciona no mesmo esquema do MQTT, mas é como se fosse um MQTT interno da nuvem, né? Eu recebo os dados do IoT Core pelo MQTT, depois envio para como se fosse um servidorzinho MQTT interno lá da nuvem, que serve para eu mando esses dados para aí, porque aí eles ficam disponibilizados para vários outros serviços da nuvem que possam ter interesses nesses dados. É uma forma de você pegar esse dado, colocar lá e deixar ele disponível para vários outros serviços. Então, a gente vai, basicamente, o Arduino vai mandar os dados para o IoT Core, a gente vai configurar hoje a preparação desse IoT Core, e desse IoT Core, o dado vai para um tópico PubSub, um tópico desse aqui desse servidorzinho de Publish, Subscribe, né, de publicação e assinatura que tem dentro da nuvem, para ir para outro serviço da nuvem. No final desse laboratório, isso a gente não vai fazer hoje ainda, a gente envia esses dados para uma base de dados NoSQL baseada em documentos, chamada FileStore. Por que a gente não vai fazer isso ainda? Porque na próxima aula de terça-feira, que ela é teórica, né, a gente
estou invertendo, tá? Na FAES a gente tem laboratório na terça e a prática na quarta. Mas aqui, para o andamento, para a gente poder conseguir caminhar com as coisas juntas, a gente está fazendo ao contrário. Está fazendo a teoria na terça e a prática na quarta. Né? Pode mudar isso aí também. A gente fica mais flexível aqui, porque não depende de reserva de laboratório. Então, a gente, em algum momento, se quiser inverter isso aí, a gente pode até inverter. Então, nesse laboratório, eu vou enviar para uma base de dados NoSQL, né, na OSQL, baseada em documentos, chamada Firestore. A gente não vai fazer isso hoje. Mesmo que a gente acabe antes aqui, a gente vai parar por essa parte aqui do tópico PubSub, porque isso aqui, antes da gente configurar isso, a gente vai falar sobre bases de dados no SQL, que é o que a gente vai falar na próxima aula, para a gente entender melhor o que a gente vai fazer, por que a gente está fazendo isso e o que é isso exatamente, certo? Então vamos lá. Isso aqui é o que, na verdade, é o que a gente vai montar. Isso que está em vermelho aqui
Alô? Acho que eu caí, né? Rapaz, será que eu expliquei os negócios para vocês aí? Até onde que foi antes de cair? Eu não percebi que caiu, não tem problema não. Eu volto aonde foi lá. Mandaram lá no chat, você falou em qual chat que mandaram isso aí que estava pendente de aprovação? Pai, meu chat do Ava não atualizou não. Que doideira. Deixa eu sair no chat do Ava e entrar de novo aqui. Rapaz, caiu tem uns 15 minutos, né? Pô, desculpa aí, eu não percebi. Tava aqui empolgado falando, nem percebi que tinha caído. É uma coisa então que eu não tenho que fazer aí, vivendo e aprendendo. Desculpa aí, pessoal. Vivendo e aprendendo. O que eu tenho que fazer é o seguinte, cara. É, Eu, quando estava dando a aula, eu peguei aqui e minimizei esse controlezinho aqui para poder não atrapalhar muito o que eu estava falando. Eu minimizei esse controlezinho do Ava aqui. Do Ava não, do Teams. E aí esse controlezinho do Teams é bom eu não minimizar então, porque aí eu consigo controlar o que está acontecendo no Teams especificamente. Então, deixa eu ver aqui. Se eu pegar isso aqui, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou compartilhar minha tela de novo, né? Para a gente continuar. E é isso aqui, ó. Esse controlezinho do Teams aqui. Esse controlezinho do Teams aqui. Esse aqui no cantinho aqui eu tinha minimizado. Então não vou minimizar não, porque aí eu consigo controlar se está tudo ok aqui. Foi besteira minha ter minimizado isso aqui. Beleza. Bom, pessoal, vou voltar aqui. Não sei então aonde que vocês foram. Vocês chegaram a ver isso aqui, que é essa tela inicial aqui que eu falei com vocês que a gente ia implementar. Vocês chegaram a ver eu falando aqui para a gente criar um projeto? Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Então nem chegou a falar em criação de projeto não, né? Beleza. Vamos lá então. É assim mesmo, a gente vai com os percalçozinhos, a gente vai se ajeitando aí. Bom, a gente está aqui, que eu falei com vocês aqui, que a gente vai fazer isso, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é criar um projeto. Para criar um projeto, vocês vão ter que entrar aqui no console.cloud.google.com, que vai abrir aquele console que eu imagino que vocês tenham entrado no tutorialzinho dele lá, ou né, naquele navegação inicial que ele mostra as coisas todas. Se não entraram, não tem problema também, aqui é tudo meio autoexplicativo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um projeto. Então, tudo que a gente vai criar no Google Cloud, não só para IoT, para qualquer coisa, você tem que estar dentro de um projeto. Você pode criar vários projetos, porque os projetos podem agrupar serviços que dizem respeito a um determinado projeto mesmo com o qual você está trabalhando, né? Então, aqui no nosso caso, a gente tem que criar um projeto, e o projeto ele tem que ter um nome, que pode ser um nome qualquer, e ele tem que ter um identificador que vocês têm que dar para ele, que tem que ser único no Google Cloud inteiro. Então não adianta eu botar um identificador FAESA, se todo mundo botar também, que não vai dar. O primeiro vai conseguir, os outros não vão conseguir. E é bom que seja um identificador de fácil memorização para vocês lembrarem como é que é ele, porque a gente vai usar em alguns momentos esse identificador. Eu sugiro que vocês coloquem nome, tracinho, sobrenome. Tipo, eu botaria Rafael, tracinho, Guimarães. Não põe ponto não, põe tracinho. Como identificador do projeto. Eu botei aqui nesse exemplo, tá Faesa, tracinho, IoT, mas eu acho que vocês deviam botar nome, tracinho, sobrenome. Deixa eu ver aqui uma coisa. É...
Eu estou baixando aqui só porque uma das coisas que eu vi é que aquele documento estava um pouquinho desatualizado. Então vou pegar a versão que está aqui a versão que está lá no AVA, porque não é muita coisa que muda não do que eu tinha aqui, é um detalhezinho ou outro, mas para estar igualzinho que vocês vão ver aí, tá certo? Então vou pegar aqui, aqui. Bom, vamos lá. Aqui eu tinha criado então o nome do projeto como FAESA IoT. Vocês coloquem um outro nome de projeto. Quando você criar aqui para clicar em criar aqui e for mandar criar um novo projeto, ele vai pedir o nome do projeto e o ID. O nome você põe qualquer um, o ID do projeto coloca então o seu nome, tracinho, seu sobrenome. Vai ficar mais fácil aí se a gente trabalhar desse jeito. Beleza? Depois disso, a gente vai começar a usar muito, aqui ó, depois disso aparece aqui ó, o nome do projeto que eu criei, tá certo? Ele vai ficar aqui do lado, o nome dele, não o identificador. Depois aqui, a gente vai usar muito esse menuzinho que tem aqui do lado do Google Cloud Platform, né, do nome Google Cloud Platform. Você clica nisso aqui, ele abre esse menuzinho. É um menu com todos os serviços que a nuvem oferece, todos eles, que tenham ou não a ver com IoT, porque a princípio você criou uma conta na nuvem. A gente vai usar IoT aqui, mas eles não têm como saber isso, né? Então, eles oferecem todos os serviços aqui. Então tem serviço pra caramba aqui. Você vai ter uma navegação aqui com um monte de coisa que você pode criar. A gente vai criar primeiro a parte do PubSub, né? Ou dos tópicos. Né? Comentei com vocês aqui que esse PubSub ele serve como um intermediário aí para poder receber os dados do IoT Core. O IoT Core é a porta de entrada, né? Então, o Arduino se comunica com o IoT Core, manda os dados para o IoT Core. O IoT Core vai pegar esses dados e vai automaticamente mandar para o PubSub, vai disponibilizar ele em algum tópico do PubSub. PubSub é como se fosse um servidorzinho de filas de mensagem, como se fosse um servidorzinho de MQTT, que nem eu falei com vocês, interno. Então ele vai disponibilizar lá essa mensagem que ele recebeu, a temperatura tal, pressão tal, vai pegar esses dados, vai disponibilizar num tópico lá para que outros serviços da nuvem possam consumir. Então o PubSub serve só para disponibilizar dados para outros serviços da nuvem. Por exemplo, eu poderia pegar de um tópico desse e armazenar numa base de dados, poderia pegar de um tópico desse e exibir o dado, né, e assim por diante. Então, a gente vai configurar o IoT Core para receber os dados do Arduino? Vai, mas antes de mais nada, a gente tem que configurar o tópico PubSub, porque ele tem que estar pronto lá para receber essas mensagens. Tem que ter um tópico lá criado, porque aí quando eu for configurar o IoT Core, eu digo, ó, tudo que eu receber desse Arduino aqui, eu mando para esse tópico. Então o tópico tem que já existir de cara. Então vocês vão vir aqui em PubSub, está dentro da subseção Big Data. Uma informação que eu acho que é útil é que todos esses serviços, se você vier nele, do ladinho vai ter tipo uma taxinha para você pressionar, apertar. Se você clicar na taxinha, esse serviço no qual você clicou na taxinha, ele vai ficar sempre visível no menu. Então ele vai ficar sempre lá em cima no menu e visível. E aí, para esses serviços que a gente estiver usando aqui, é sempre bom fazer isso, porque aí depois, quando você precisar entrar de novo no serviço, é fácil de você achar. Então, o PubSub é um que a gente vai usar, né? Usou ele, vai lá, clica na taxinha que ele vai ficar sempre visível, sempre no começo da lista. Vem o PubSub, tópicos para criar um novo tópico. Então eu vou criar um novo tópico. Pode ser que apareça essa mensagem, provavelmente vai aparecer a primeira vez que vocês entrem aí, que é para ativar a API do PubSub, porque ele tem que ativar alguns recursos para você utilizar o PubSub, assim como para outros serviços da nuvem. Os recursos não ficam todos sempre ativados, porque consomem um pouco de recursos, né, de recursos computacionais, então eles só ativam à medida que você vai utilizar mesmo. A princípio, só para ativar, você não paga nada, não. Mas você clica aqui em ativar a API, e aí a gente vai criar um tópico. Nós vamos criar aqui um tópico chamado DHT11, porque o DHT11 é o nome do sensor que a gente estava usando em sala de aula, lembram lá? Sensor DHT11, sensor de temperatura e umidade. Então, a gente, nas nossas simulações, a gente vai ter coleta de dados de temperatura e umidade. A gente vai criar um tópico chamado DHT11. Criou o tópico, né? Clicou lá em criar um tópico, colocou no nome do tópico lá DHT11. Quando você coloca no nome do tópico DHT11, ele automaticamente diz, ó, o nome que você deu para o tópico é DHT11, mas o nome completo do tópico, nome e sobrenome, é esse aqui, ó, projects /. No meu caso, o meu identificador do meu projeto é FAESA IoT.
Então vai ficar project barra FAESA IoT. No caso de vocês, vai ser provavelmente o seu nome, tracinho, sobrenome, barra topics, barra DHT11. Isso aqui está dizendo que é o tópico chamado DHT11, que está dentro do projeto FAESA IoT, né, na Google Cloud. Criptografia, você põe aqui já chave gerenciada pelo Google, então a gente não tem que se preocupar com uma parte de criptografia aí, coloca isso aí para não ter problema. E a gente vai ter que criar uma assinatura também para esse tópico. O que é criar uma assinatura? Depois que eu crio o tópico, fiz isso aqui e criei o tópico, é só isso que eu tenho que fazer, esse tópico está disponível para receber mensagens. Eu tenho que criar uma assinatura para deixar o tópico também disponível para que outros serviços possam consumir dados desse tópico, tá certo? E aí, por que eu tenho que criar uma assinatura para isso? Por que isso não é automático? Porque a assinatura pode conceder permissões diferentes. Eu posso ter gente que pode só ler do tópico, eu posso ter gente que pode ler e remover o dado do tópico, eu posso ter gente que pode administrar o tópico de maneira geral. Então, os serviços podem ter diferentes interações com o tópico. Então, tem que criar uma assinatura para dizer, na verdade, que tipo de permissão que eu dou para que os outros serviços da nuvem possam atuar nesse meu tópico que eu criei aqui. A gente vai criar uma assinatura, pode botar o mesmo nome do tópico para facilitar, né? Ele vai, na hora que ele criar o nome aqui da assinatura, a diferença só é que aqui em vez de topics está subscriptions, né? Então ele muda um pouquinho isso. Essa assinatura é para esse tópico. E aí eu digo que o tipo de envio dessa assinatura é pull. Envio pull quer dizer, pull é puxar, né? E push é inpull. Aqui o pool quer dizer que os serviços que quiserem consumir dados desse PubSub, eles têm que ir lá e falar o seguinte, quero ver o que chegou aí nesse tópico. Me dá o dado que chegou nesse tópico. O push não teria isso. Sempre que chegasse um dado nesse tópico, o próprio tópico ia lá para o assinante e ia falar, ó, toma aí o dado que chegou para você. A gente não vai usar essa abordagem, a gente vai usar sempre do serviço ir lá e buscar, consome menos recursos e tal, a gente vai fazer assim. E para a gente atende. A gente vai botar que essa assinatura nunca expira, ela vai funcionar sempre. A gente pode, é porque você pode criar assinaturas que digam o seguinte, ó, se o cara ficar X dias sem acessar, né, os dados aí do tópico, então mata essa assinatura. Para alguns casos isso pode ser importante, você quer criar uma assinatura temporária, daqui a pouco o cara vai parar de usar, e eu não quero vir aqui e remover a assinatura, eu coloco se ficar aí, ficou 3 dias sem usar a assinatura, remove a assinatura automaticamente. Prazo de confirmação é quanto tempo que, no máximo que demora para ele confirmar que recebeu a mensagem. O padrão é 10 segundos, deixa 10 segundos. Duração de retenção da mensagem é quanto tempo a mensagem fica disponível para os assinantes para que eles peguem a mensagem lá. A gente vai botar aqui 7 dias. Se você tiver um sistema que recebe um volume muito grande de mensagens, você pode reduzir isso para algumas horas ou minutos, para dizer o seguinte, ó, você tem alguns minutos para pegar aqui esse dado. Se não pegar em alguns minutos você não pegar, cara, eu vou começar a jogar o dado fora, vou descartar o dado porque está chegando muito dado, senão eu vou ter um acúmulo muito grande de dados na fila aqui. A gente não é o nosso caso aqui, então pode deixar os 7 dias aí, que é o máximo. Cria, aí então você vai criar essa assinatura. Agora eu tenho um tópico, tenho uma assinatura associada a ele, né? E eu vou adicionar um membro nessa assinatura. Então eu vou vir aqui, desculpa, no tópico. Então eu vou vir aqui no tópico, vou mandar adicionar um membro. E por que eu vou adicionar um membro? Porque esse é o membro padrão que a gente vai botar. Eu posso adicionar membros que vão ser membros que algumas aplicações externas poderiam, por exemplo, acessar essa assinatura, assinar esse PubSub, né, assinar esse tópico do PubSub. No nosso caso, vão ser outras funções, né, outros módulos do próprio Google Cloud que vão acessar. Então, esse é meio que um e-mail padrão, que quer dizer o seguinte, ó, são outros elementos aí do próprio Google Cloud que vão acessar, hein? E eles acessam sempre usando esse membro aqui. Então, a gente vai ter que inserir esse membro. E a gente diz que ele é administrador do PubSub. Você vai botar o nome dele aqui, copiar o nome dele nos novos membros, selecionar um papel. Você vai lá para administrador PubSub e pronto. Acho que tem alguma dúvida Professor, aqui. Oi. o Rafael quer Eu entrar tenho aí que na aceitar? live, não tá? Tem que aceitar aí. Eu tenho que aceitar. Eu acho que depois que eu entro, eu não tenho que aceitar ninguém, não. Deixa eu Bom, ver ele tá aqui. falando lá no chat do Ava que não tá conseguindo entrar. Não conseguiu entrar ainda, não? Deixa eu ver aqui. Peraí. Ele está na espera, porque quando eu não estou no chat, ele fica na espera. Vamos ver aqui.
Deixa eu ver aqui. Não é o chat, não. É aqui, vamos ver aqui. Bom, vamos ver se tem alguém aqui. Como é que eu vejo? Mostrar os participantes. É o Rafael, né? Vou pedir para ele sair e entrar de novo. Pera aí, deixa eu ver. O nome do membro, só respondendo aqui o Marcos Witt, o nome do membro tem que ser exatamente aquele que mostrou ali, é exatamente esse. É padrão do Google Cloud, tá? Porque outros serviços da Cloud acessem esse cara aqui. Esse Cloud IoT, @system.gserviceaccount.com. Tem que botar esse, a gente vai colocar ele como administrador do PubSub. Beleza? Bom, eu vou tentar. Vamos fazer o seguinte: já tem um bocado de coisa para vocês fazerem até aqui, até o item 7. Tentem fazer isso aqui enquanto eu vou tentar ver por que o Rafael não está. Eu não estou conseguindo entrar ele na nuvem. Então já dá para vocês irem fazendo aqui, já criar o tópico, já botar esse cara aqui como membro, né? Já criar a assinatura. E aí depois disso falta só testar para ver se isso aí está funcionando. Né? Testar, a gente pode ter uma opçãozinha lá no top que é publicar mensagem, que você pode publicar uma mensagem. Tem uma mensagenzinha aqui, ó, padrão, em formato JSON, temperatura 2.25.7, umidade 2.80, que é como se isso aqui é a forma como o mesmo formato que o Arduino mandaria para a gente a temperatura e umidade. A gente fez isso em sala de aula. Ele mandando exatamente isso. Ele mandando isso não, ele lendo isso aqui e exibindo isso aqui na tela. E aí eu vou colocar isso e vou colocar só aqui no atributo de mensagem. Atributo de mensagem é um... Eu estou só explicando isso aqui para vocês terem o que fazer, por enquanto eu resolvo o problema do Rafael aqui. Para vocês colocarem aqui uma informação que o Core IoT depois vai botar, o IoT Core. Sempre que ele receber uma mensagem lá de um dispositivo, ele pega a mensagem, que seria essa que ele recebe do dispositivo, manda ela para o PubSub e manda também um atributo. Ele anexa na mensagem um atributo dizendo, ó, o dispositivo que mandou isso para mim é o dispositivo que tem esse nome aqui, ó, Arduino 1. Arduino 1 é o nome de um dispositivo que a gente vai criar lá no IoT Core depois. Você fizer fazendo isso e mandando publicar, você vai publicar a mensagem e aí depois você pode verificar se essa mensagem chegou por linha de comando. Tem uma instruçãozinha em linha de comando que você consegue pegar a mensagem lá do tópico e ver se ela está lá direitinho, se foi publicado direitinho. Se você conseguir pegar, é porque todas as permissões estão ok, o seu tópico está funcionando, e aí você vê se está tudo funcionando lá direitinho. Beleza? Eu vou deixar vocês fazendo isso aqui. E aí, enquanto isso, eu vou ver por que o Rafael não conseguiu entrar aqui na aula. Beleza? Vão fazendo aí, vão tentando fazer lá cada um o seu. Se tiver qualquer problema, é só me chamar aqui enquanto eu estou resolvendo que eu vejo aí para vocês o que está acontecendo. Beleza? Show de bola, então. Aqui não.